Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Você já assistiu o filme Divertidamente 1 ou 2? Já assistiu? Vale muito a pena, ó. Vale muito a pena assistir, é um filme muito legal. Amanhã tem desconto no cinema, você pode aproveitar amanhã e ir assistir o filme Divertidamente. Mas nós queremos aproveitar o gancho desse filme e refletirmos um pouco sobre Controladamente. A mensagem do filme, vários aspectos. O filme proporciona assim, ótimas oportunidades para conversar. É um filme infantil. Pessoalmente, eu não gosto de filme infantil porque é infantil, né? Mas de vez em quando aparece algo muito legal. E aí eu assisti o primeiro, eu fiquei vidrado, né? Eu que falava para as crianças: espera aí que o pai está vendo o filme, né? É muito legal. Eu falei, que filme bem feito, que filme, nossa, assim, sensacional, gostei muito, porque aborda um dos temas que é a minha área de estudo, que é o ser humano, né, como que é o interior do ser humano, então entender as emoções. Então, tanto um como dois vale muito a pena assistir, porque vai gerar essas oportunidades de conversa com os filhos, tá bom? Fica tranquilo que não vai ter nenhum spoiler aqui, não vou adiantar nada do filme, eu vou só as cenas principais, assim, eu vou entregar tudo, brincadeira, né? Então não tem nada assim, pode ficar tranquilo, depois você assiste o filme, vai ser bem bacana. Mas basicamente o filme está mostrando as emoções no centro de controle no ser humano. E aí por isso que a gente pensou nessa palavra, controladamente, né? O que de fato nos controla? Essa mensagem não é um comentário sobre o filme. Eu não vou pegar todas as partes do filme, né? E aí ir comentando, olha o que a Bíblia diz isso. A gente só quer pegar o assunto principal, que são as emoções controlando o ser humano, e ver se isso é verdade. Porque é o que nós temos aqui na nossa sociedade, né, no Ocidente, onde a gente supervaloriza as emoções, a gente dá um valor muito demasiado às emoções, a gente quer entender como que funciona. Então, quero te incentivar a assistir o filme. Quem já assistiu o filme 1 e 2? Levanta a mão aí. Ok, bem poucas pessoas. Vai assistir depois que vai ser... eu acho que você vai gostar. E por que nós vamos refletir sobre o filme? Porque tudo transmite crenças. Vamos ver juntos? Tudo transmite crenças. Você tem que ter isso em mente. Você vai assistir um filme, ele tem uma mensagem principal do filme, ok? Você vai ouvir uma música, tem uma mensagem principal na música. Você vai ler um jornal, vai ler um artigo, tudo, irmãos, tudo transmite crenças. Tem uma mensagem ali que está querendo passar. O Brasil, ele vai oscilando em momentos de muita política e momentos de bastante política, né? Então o Brasil vai oscilando nesses momentos aí, e ainda mais nesses dois representantes que a gente tem, essas duas alas aí, Bolsonaro e Lula. E eu gosto de pegar esses exemplos para você entender. Você pega, por exemplo, Folha do Estado de São Paulo, tem uma mensagem que vai transmitir. Estadão, tem uma mensagem. Globo, tem uma mensagem. Brasil Paralelo, tem uma mensagem, né? Brasil 247, tem uma mensagem. Aonde você vai ler, tem uma mensagem que está sendo transmitida. Então nós precisamos interpretar os fatos e o ambiente onde nós vivemos. Então, por que nós refletiremos sobre o filme? Porque ele está transmitindo crenças. E aí, se você deixar, quem vai moldar as suas crenças é o filme, é Hollywood, é a Globo, e não necessariamente a palavra do Senhor. Então, nós vamos caminhar aqui em 5 áreas. O meu objetivo aqui, até meia-noite, a gente conseguir acabar. Vai ser 5 áreas aqui. Não é uma mensagem expositiva, que nem eu falei, onde a gente vai pegar um texto, destrinchar o texto. Talvez se encaixe isso mais numa palestra, né? A gente pensar no tema à luz da Bíblia. É isso que nós vamos fazer. Então, 5 áreas. Eu vou fazer uma introdução sobre as emoções, o que são as emoções. Então, pega a nota, pega papel aí, vai registrando, tira foto, que isso é importante você ter. Segundo lugar, quem nós somos. Vou dar só uma pincelada em quem que o ser humano é. Terceiro lugar, o que aconteceu de errado conosco. Tá bom? O ser humano, ele está perfeitão ou está com problema, está com defeito? O que aconteceu com ele? Quarto lugar, nosso centro de controle, o que de fato nos controla e a dinâmica do nosso coração, como que o nosso coração funciona. E em quinto lugar, como usar as emoções, lá no final então aplicando, como usar as emoções como aliadas e não como inimigas, ok? Então, uma introdução acerca das emoções. Primeira informação acerca das emoções. As emoções, elas são estranhas, sim ou não? Coisa estranha que são as emoções, não é verdade? Elas são muito estranhas. Elas conseguem fazer com que a gente se comporte de maneira que nós não queremos se comportar. Quantas vezes você agiu de uma forma e falou, por que eu fui agir assim?
Porque você foi levado pelas emoções. As emoções são estranhas. É fácil a gente dar um espaço a emoções, desejos que não deveriam nos governar. É muito fácil, né? Ou seja, na felicidade, no ímpeto, né? No entusiasmo, a gente acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Onde que eu estava com a cabeça? Ou no outro lado, na ira, né? No ódio. Eu acabo fazendo algo e por que eu fui fazer isso? Onde que eu estava com a cabeça ao fazer isso? Então as emoções são estranhas. As emoções, elas são rápidas ou lentas. Elas vêm muito rápido. A ira é um exemplo. A ira, ela vem muito rápido. Às vezes você está de boa, está tranquilo, está sossegado, e de repente, no outro segundo, você já está extremamente irado. Você fala, gente, o que aconteceu? Porque a ira, ela vem rápida, as emoções vêm rápida. E às vezes também as emoções, elas vêm bem devagar. Vem assim, ó, olha, vem, né, vem a pé, né, lá do outro lado do mundo e não chega nunca. Por exemplo, algumas pessoas podem enfrentar um processo de luto e demorar muito tempo para vencer isso. Não caia naquela mentira que você tem só 6 meses para viver o luto. Porque, guarda isso, quanto maior a perda, maior o luto. Tá bom? Maior a perda, maior o luto. Uma coisa é, sei lá, esse papelzinho aqui que a gente usou para secar aqui, né? Eu vou guardar esse papelzinho aqui porque ele significou algo para mim. Aí, beleza, perdi, puxa, perdi, pego o outro. Outra coisa é talvez eu perder o celular, certo? Vou levar um tempo maior, puxa, perdi o celular. Caiu no chão aqui, quebrou. Outra coisa é o carro, outra coisa é a casa, outra coisa é um relacionamento. Outra coisa é um pai, uma mãe, um filho. O nosso tempo de luto está condicionado ao valor que nós damos àquilo que nós perdemos. Então, as emoções às vezes elas chegam lentas. Por exemplo, alguém pode passar um luto muito doloroso. A pessoa ela vai demorar a sentir, talvez, tem pessoas, né, são racionais, a pessoa morreu, ela fala, morreu? Morreu, então enterra. E aí no outro dia, onde você está indo? Estou indo tomar sorvete, mas como? E no outro dia, estou indo trabalhar, mas gente, você perdeu alguém? Não, mas vou fazer o quê? Vou trazer ela de volta? Não vou. Então, quem está ouvindo isso fica apavorado com isso. Fala, gente, o que está acontecendo? É um ser humano, uma máquina, o que é? Não tem coração essa pessoa aí? Não chora? Eu estou chorando e a pessoa não chora? É porque as emoções, elas vêm de forma lenta, ok? Em terceiro lugar, as emoções, nós dificilmente escolhemos o que sentir. Por exemplo, você já sabe disso, né? Agora eu quero sentir alegria. É assim que acontece? Acordou, estou com vontade de sentir alegria agora. Vem alegria. É assim que acontece? Não é, né? No filme lá tem uma emoção lá que é o nojo, né? Vontade de sentir nojo agora. Vem? Não, não vem. Não é assim que acontecem as coisas, né? Nossa, agora eu estou precisando de um momento de paz. Minha família está me perturbando. Meu chefe está me perturbando. Meus vizinhos estão me perturbando. Meu time de futebol, está me perturbando. Está me perturbando de novo. Agora eu quero paz. E aí eu vou ter paz. É assim que acontece? Não é. Porque dificilmente a gente escolhe o que nós vamos sentir. Não é uma escolha direta. A verdade é que nós temos espasmos emocionais. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente está mal. Então a gente vai tendo esses espasmos emocionais, essas flutuações de intensidade. Por que isso é assim, né? Por que tão frequentemente, muito obrigado, por que tão frequentemente a gente sente que as emoções é que estão nos controlando? Deveria ser o contrário, mas simplesmente sentir não é algo que está tão diretamente relacionado a uma escolha propriamente. Eu escolhi agora e a partir desse momento eu já vou sentir diferente. Eu não quero que isso aqui esteja aqui, eu quero que isso aqui esteja aqui resolvido. Com as emoções não existe um processo, tá bom? Em quarto lugar, as emoções não vêm de um único lugar. As emoções não vêm de um único local. Por exemplo, as mulheres que o digam, não é verdade? Estão felizinhas, passando o mês, tranquilo, estou feliz da vida, de repente começa a dar umas rosnadas, né? Fala, gente, o que está acontecendo? O seu corpo está trabalhando. Seu corpo está interferindo, né? E é ou não é verdade? Um dia antes, o teu marido fez uma piada. Teu filho, né, teu amigo. No dia seguinte, ele fez a mesma piada. Só que a sua reação foi diferente. Por quê? Porque o corpo está trabalhando. O corpo está mexendo. Eu lembro uma vez que foi muito interessante. Minha esposa não estava bem.
E aí a gente tinha um compromisso lá na igreja. E aí eu falei assim, nem vou convidar ela para ir, porque ela não está bem, né? Você é um marido legal, gente fina, vou deixar ela descansar, né? Gostaria que ela fosse, mas é melhor não chegar tão perto. Sabe aquele momento? Melhor não chegar perto. E aí eu falei, ela estava no sofá, né? Tipo assim, vamos dizer que o sofá está aqui e a porta está aqui do lado. E aí eu me arrumei, estou saindo, na hora que eu ponho a mão na porta, ela me olha assim com aquela cara, né? De quem que está aí, né? Tipo, se é presente. E aí ela falou, tu quer que eu vá junto? Irmãos, é aquela hora que a mão trava aqui na porta, você não se mexe, o coração começa... Você já começa a suar desesperado. Porque aí o que eu pensei? Se eu falo para ela, eu quero que você vá junto comigo, o que ela vai falar para mim? Você não pensa em mim? Você não está vendo que eu estou cansada? Eu queria ter um momento de paz, um momento de descanso, mas nem isso eu consigo. Eu falei, essa resposta não dá para dar. Eu falei, vamos para outra resposta. Gente, milésimo segundo, sabe aquela coisa assim, seja rápido, senão o tiro vem, né? E aí eu falei assim, aí eu pensei, eu vou falar para ela, não amor, fica aí, fica descansando. Aí eu imaginei ela falando assim, ó, tá vendo? Não presto para nada, nem para ir com meu marido, tá junto com ele, e não sei o quê, e papapá. Irmãos, eu não sabia o que eu fazia no momento, né? Aí eu virei para ela e falei, amor, vamos ser prático aqui. O que tu quer que eu fale para ti? Se você falar que quer que eu fale para ir, eu falo. Se você falar que quer ficar, eu falo para você ficar. Mas se bobear, é capaz da mulher até nesse momento falar assim, nem isso tu decide, tu quer que tudo eu decida. Não é verdade? É impressionante, gente, é impressionante. Então, as emoções, elas vêm do corpo por alguns momentos. O corpo faz isso. Eu já sou muito grato pela vida da irmã Regina, médica aí. E a irmã Regina é ginecologista, né? E eu falava para todo mundo que ela era minha médica. E aí um dia eu falei, que bênção, né, amor? Falando com a Má, minha esposa, eu falei, irmã Regina, médica, pediatra, cuidando da gente, né? Aí a Má, ela não é pediatra. É? Já falei para todo mundo que ela é. Não, amor, ela é ginecologista. Que coisa, não? Mas sou muito grato à ginecologista que cuidou de mim. Eu falei para ela, irmã, um tempo atrás, eu falei, eu não estou bem, pede uns exames aí. Nos exames que ela pediu, mostrou que a tireoide estava baixa. A apatia que eu estava sentindo, o desânimo que eu estava sentindo, o cabisbaixismo, né? Não existe isso, mas você andando cabisbaixo. Irmãos, identificou lá, começa a tomar esse remédio, começa a tomar o remédio, melhorei. Por quê? Porque uma das fontes, as emoções, elas não vêm de um único local, não é só do corpo, vem do corpo, mas as emoções podem vir também dos pensamentos. Por exemplo, você sorriu aqui em alguns momentos. Por quê? Porque você foi levado a pensar em umas coisas, né? Quando eu dei algum exemplo de casamento aqui, talvez você lembrou situações que você vivenciou. Olha só, a emoção veio da onde? Do pensamento. Então, a gente precisa entender que as emoções, elas não vêm de um único local. Por isso que é difícil a gente entender, ok? Em quinto lugar, as emoções revelam o que amamos, valorizamos e queremos. Talvez isso aqui é o mais importante que você tem que lembrar nesse momento. As emoções, elas revelam o que nós amamos, valorizamos e o que nós queremos. Suas emoções estão sempre dizendo para você algo que você se importa, tá bom? Se você não se importa com bens materiais, cara, o celular pode cair no chão para você estar tranquilo. Se você valoriza bens materiais, você está com um carro e você supervaloriza o carro, se você sai do culto e alguém está encostado no carro lá fora, você, caramba, ele está encostado no carro. Será que está de jeans ou moletom? Está de jeans. Será que o jeans dele tem aquele ferrinho aqui no bolso? Será que vai riscar? Entendeu? Porque você valoriza o carro, você valoriza os bens materiais. Então as emoções revelam o que nós amamos, valorizamos e queremos. E outra informação muito importante nessa introdução aqui sobre as emoções: emoções não são nossa identidade. Vamos ler juntos? Não são nossa identidade. Quando nós nos identificamos em demasia com as emoções, nós começamos a distorcer a nossa percepção da realidade. As emoções que nós sentimos, quando nós passamos por experiências difíceis, se nós não tomarmos cuidado, as emoções, elas vão se transformar em conclusões sutis.
onde nós vamos ter um entendimento de quem é Deus, de quem nós somos e de quem são as outras pessoas. Por exemplo, se você passa um momento muito difícil, e aí o teu sentimento é, Deus me abandonou, Deus não estava presente, Deus não cuidou de mim. Você valoriza esse sentimento que você está tendo, aí você começa a já projetar numa crença. Então eu creio que Deus não cuida de mim. Eu creio até que Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não permitiria que eu passasse por isso. Então uma emoção, você tem que tomar cuidado para não supervalorizar ela, porque ela não vai definir a sua identidade, quem você é, tá bom? Nem a respeito de Deus, nem a respeito de nós mesmos, nem a respeito da vida. Então, existem duas armadilhas que a gente quer compreender aqui sobre as emoções. Duas armadilhas aí acerca das emoções. Em primeiro lugar, que eu já mencionei bastante aqui, show de bola. Supervalorizar as emoções. É o Ocidente faz isso. Supervaloriza as emoções. Tem esse hiperemocionalismo, né? Por exemplo, esse filme foi lançado aonde? No Ocidente, ok? Na América do Norte, onde nós supervalorizamos. E aí, enquanto eu assisti o filme, eu falei assim, será que o Japão lançaria um filme desse? Arábia, né? Será que a Tailândia ia se preocupar em fazer um filme divertidamente sobre as emoções, alguma coisa? Será? A visão deles é uma outra visão acerca das emoções. Nós supervalorizamos as emoções. A ênfase excessiva da nossa cultura nos diz que as nossas emoções são tudo. A nossa cultura nos diz que as emoções são aquilo que há de mais importante em nós. É por isso que nós valorizamos como aquelas situações assim, desabafa aí. Fala aí, abre o coração, o que está acontecendo? Né? Nós como brasileiros, nós somos passionais, a gente é latino, né? A gente gosta de sentir, tocar a pessoa, tá na pessoa, a gente gosta de estar perto. Se alguém está ali fora, e aí está meio cabisbaixo, o que a gente já vai chegar e vai perguntar? Está tudo bem contigo? Está tudo bem mesmo? Tá tudo bem, eu só estou meio quieto. Não, mas você não está bem. Eu estou bem. Não, mas fala aí. Não, mas eu estou bem. Não, mas fala, o que está acontecendo? Desembucha aí, você não confia em mim, não? Não, eu confio. Eu só não quero falar nada, mas está tudo bem. Por quê? Porque nós supervalorizamos as emoções. E o objetivo, por exemplo, em muitas igrejas do sermão, isso eu sempre falei isso para os irmãos, é interessante que o meu objetivo quando eu estou pregando, não é tocar na sua emoção, eu não estou preocupado com a sua emoção, eu estou preocupado com o seu intelecto. É isso que eu estou preocupado. Eu quero que quando você saia daqui, você abra a Bíblia e alguém que não veio, alguém da sua casa que não veio. Aí você chega em casa e fala assim, o que foi pregado? Aí você vai abrir o texto, vai falar, foi pregado esse texto mostra a vontade de Deus e nós precisamos fazer isso dessa forma. Você entendeu? É isso que eu estou preocupado. É chegar no seu entendimento. Mas popularmente no país, o objetivo é você se sentir tocado na pregação. É você sentir. E aí se você sente, você fala, Deus está aqui. Deus está aqui. Parece um gato, né? Vai arrepiando tudo. Deus está aqui, né? Porque a gente supervaloriza isso. Nas emoções, no louvor, estou chorando, Deus está aqui, né? Então, no momento do cafezinho lá fora, aquela conexão, nossa, você gostou, que bom que se sentiu conectado. Então, nós supervalorizamos, isso é uma armadilha, tá? O objetivo final disso tudo é como nós nos sentimos. Mas colocar seus sentimentos à frente do caráter, por exemplo, à frente da fidelidade, da obediência a Deus, dos relacionamentos, isso é um perigo. E é o oposto do que a Bíblia diz. Muitas vezes eu falo isso para os meus filhos, né? Não estou com vontade de fazer isso. Não, você não precisa ter vontade, é só fazer, é só obedecer, né? A gente caminha com os irmãos lá da PM, né? De vez em quando a gente está lá, e é impressionante a mentalidade, né, do militarismo. A mentalidade foi programado a obedecer. Não, é só fazer, não estou julgando, estou aqui para obedecer. E aí vem a frase, né? Missão dada, missão cumprida, deu a ordem, eu vou. Mas não estou me sentindo bem para ir. Não, só vai e faz. Né? Então, isso é uma dificuldade. Por exemplo, né, quando a gente assiste filmes lá do Oriente, quando você tem, que eles têm uma visão muito, uma visão, não sei se honrosa, acerca da honra, né? Uma visão assim, enaltecem bastante a honra, adoram bastante a honra, né?
E até mesmo na questão do próprio suicídio, né? Então eles têm uma visão assim, tipo, eu não vou passar por uma desonra, eu não vou passar por uma vergonha, então eu prefiro até tirar a própria vida. E aí você pega aqueles filmes antigos de cavalo, né? Cara com espada ainda, aqueles filmes bem bacanas assim, né? E aí você vê, cara, o cara está indo para a morte, o cara está indo, né, está se matando em sacrifício de um ideal, por ser leal a alguém. E aí você está vendo o filme, cara, não morre por ele não, esse cara aí é uma tranqueira, né? Mas o cara vai porque ele fez um voto de ser leal àquele líder lá, ele vai e acaba morrendo. Então, na nossa cultura isso é diferente. Na nossa cultura a gente acaba valorizando, não estou defendendo o suicídio. O que eu estou querendo dizer é que na nossa cultura a gente coloca as emoções acima da fidelidade. É isso que eu estou falando. E aí em outras culturas eles estão mais preocupados, eles não estão preocupados com o que eles sentem. Ah, vou deixar a esposa, deixar filho, não importa. Eu fiz um voto que eu ia dar a minha vida por esse líder. E se ele me mandou fazer isso, eu vou dar. A fidelidade para ele é mais importante do que ele sente. E aí você pega esses filmes antigos, tem um filme muito legal, uma série que está aí, sobre Shogun, acho que é o nome. O nome é meio estranho, mas muito legal, que vai mostrando toda essa questão dos samurais, se eu não me engano lá. Até o filme, acho que O Último Samurai. Gente, que filme sensacional de ver. Você é constrangido, porque a nossa cultura vê diferente a vida do que culturas orientais, tá bom? As emoções, então, elas tomam a forma de conclusões, e nós acabamos crendo em coisas diferentes porque nós fomos moldados por essas emoções. Uma frase que me ajudou muito enquanto eu pensava sobre emoções foi a seguinte frase: pensamentos extremos produzem emoções extremas. Vamos dizer juntos? Pensamentos extremos produzem emoções extremas. É aqueles pensamentos de tudo ou nada, sabe? Pensamentos de certo, errado, ou é ou não é, sabe? Aquelas situações assim, isso vai produzir em você emoções extremas, né? Por exemplo, fulano é meu amigo, ele nunca vai me abandonar, ele nunca vai trair, ele vai estar sempre comigo. Aí no dia que a pessoa não está bem, não te cumprimentou, você fala, não é mais meu amigo. Só não cumprimentou, entendeu? Pensamentos extremos levam às emoções extremas. Aí no outro dia a pessoa te ligou, voltou a ser meu amigo leal, né? Não, mas gente, o que está acontecendo? Esses polos, né, muito distantes, esses altos e baixos. Então essas crenças de tudo ou nada vão produzir emoções de tudo ou nada, tá bom? E a outra armadilha das emoções, se por um lado é supervalorizar, o outro lado qual é? É suprimir as emoções, que é o estoicismo. É onde você fala assim, cara, não importa nada as suas emoções, né? Só vai lá e faz o que tem que fazer, você vai reprimir as emoções, você não quer saber, né? Então, por exemplo, você sentiu algo no culto, você fala, isso aqui já não é de Deus, né? Não, mas Deus nos criou com emoção, Deus fala conosco, Deus ministra ao nosso coração. Não vou chorar aqui no culto, porque vai que alguém está olhando, então você vai suprimir as emoções. Já aconteceu várias vezes, não foi uma vez nem duas, várias vezes. Às vezes alguém fala assim, nossa, que vontade de dar um glória a Deus. Mas não dá por quê? Está suprimindo as emoções. Crê, mas não vai, né? Vai que alguém, fica quieto aí. Então acaba suprimindo as emoções, né? Nossa, que vontade de adorar a Deus de joelho, que vontade de levantar a mão, né? Adorar o Senhor. Deus está falando comigo, Deus está ministrando ao meu coração. Então o outro perigo é o estoicismo. Por um lado nós supervalorizamos, no outro lado nós suprimimos. Será que ao lidar com as emoções, nós temos um caminho melhor a trilhar? Você está mais do lado de supervalorizar as emoções ou de suprimir? Quem está do lado do azulzinho aí, levanta a mão. Quem mais supervaloriza as emoções? Levanta a mão. Quem mais está do lado de suprimir as emoções? Olha aí, a maioria está aqui, ok? Então nós queremos compreender um pouco a nossa origem. Abra a Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Nós poderíamos tirar inúmeros exemplos, lições, melhor dizendo, de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, todo o capítulo 1. Mas eu gostaria, só no versículo, na parte A, eu gostaria de pensar num único aspecto aqui. Gênesis 1, 26. Então disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem somos? Quem é o ser humano? Quem você é? O que o texto diz? Que o ser humano é criado. O ser humano não é fruto da evolução. O ser humano não é fruto da evolução. Você não vem de um processo de acertos e erros. Você foi planejado por Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós veremos isso hoje ainda. Deus planejou e Deus definiu aquilo que você deve fazer de certo e errado. Se você crê na evolução, você precisa ter ambas as linhas, criacionismo e evolucionismo. Ambos precisam de fé. Ambos precisam de fé. Alguém fala assim, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Não, todos nós cremos. Você crê, por exemplo, que a cadeira vai te aguentar, sim ou não? Você crê que esse culto vai acabar um dia, não crê? Você crê que vai estar tudo bem na sua casa quando você voltar, não vai? Você crê, todos nós cremos. A questão é no que nós cremos. Quando nós pensamos sobre a origem do universo, você tem duas posições só para crer: criacionismo e evolucionismo. Se você crê no evolucionismo, que as coisas vieram do acaso, você automaticamente já está pensando, não houve um planejamento para as coisas surgirem, não há um propósito nas coisas e não há uma moralidade, não há certo e errado. Desta linha vem aquela ideia, o que importa é ser feliz. Pegou? Porque ninguém definiu o que é certo e errado, não existe propósito. Então você mesmo, fruto da evolução, você vai falar, esse aqui é o certo para mim, pode não ser o certo para você. Se você tem fé no criacionismo, que Deus criou todas as coisas, você entende que Deus planejou, e você vê isso nitidamente em Gênesis. Deus definiu um propósito, nós veremos isso, que é viver para a glória de Deus, e Deus definiu a nossa moralidade. É Ele que fala o que é certo, é Ele que fala o que é errado. Então nós vamos seguir dessa forma. Então nós cremos que o ser humano, ele é criado por Deus. E ao ser criado por Deus, o ser humano é reflexo da imagem de Deus. Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus tem emoções. Emoções fazem parte do caráter de Deus. Então, o que significa a imagem de Deus? Significa que nós temos intelecto, nós pensamos. Significa que nós temos vontade, nós decidimos, tá bom? Vontade está relacionada à ação, você decidiu fazer algo, você concretizou algo. Está relacionado às emoções, você sente algo, e está relacionado à sua missão. Quando você lê em Gênesis aqui, o próprio versículo 26, domine sobre os peixes do mar, domine sobre a criação. Aí você pega e fala assim, que você tem ouvido muito sobre isso aí ultimamente, né? Você já ouviu falar lá no pai de pet, mãe de pet, né? Já ouviu? Fruto da evolução, fruto da evolução. Criacionismo, não existe pai de pet, mãe de pet, né? Nós somos, bicho é bicho, gente é gente, não é verdade? Sim ou não? Amém? Posso ouvir um glória aí? Aí tem pessoas que pegam o bichinho lá e falam assim, vem cá filhinho, vem cá com o papai. Cruz credo, está amarrado e repreendido. Gente, não dá. Bicho é bicho. Qual que é a diferença do ser humano para os animais? Qual a diferença? O ser humano foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Você que é bolsonarista ferrenho, não estou defendendo o Lula, né? Porque às vezes a gente critica alguém e o pessoal já põe no outro espectro lá. Você que é bolsonarista ferrenho aí, né? Bandido bom é bandido morto. Todo ser humano foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Também não estou falando nada contra a legítima defesa. Também não estou falando nada da autoridade que Deus deu para as autoridades. Não estou falando nada disso. Eu só estou falando, se você é muito sangue nos olhos, você tem que pensar que a linha dos direitos humanos, que a esquerda tanto levanta, é uma bandeira, a linha dos direitos humanos vem da onde? Da imagem de Deus. Bolsonarista já pega e fala, direitos humanos para humanos direito.
né? Mas se a gente não entende isso aqui, gente, a imagem de Deus, você passa diante de um presídio, eu vim de Piracicaba hoje, passei em 2 presídios, ou penitenciária, ou alguma coisa, né? Cadeia, não sei, porque tem... Eu passando assim, se você já tem aquele fogo nos olhos, você fala assim, podia cair uma bomba e acabar com todo mundo. Mas se você entende o propósito da criação, você fala, gente, essas pessoas precisam da graça do Senhor. Essas pessoas precisam do amor de Jesus. Essas pessoas precisam entender quem elas são e o que Jesus fez por elas. Porque você entende que elas foram criadas também à imagem conforme a semelhança de Deus. E aí o que está acontecendo na nossa sociedade? Estão invertendo os papéis. Estão supervalorizando. Os casais não querem mais ter filho. Os casais agora querem ter bicho. Querem cuidar. Não, e Deus fala na criação, crescer e multiplicar, ter filhos. Olha, eu falei que só ia mencionar uma coisa aqui. Olha como esse texto é rico de Gênesis. A gente tem que ir para a origem, né? Tem que ir para a origem para poder entender. E dentro da imagem de Deus, nós estamos aqui para representar, para refletir essa imagem de Deus aqui no mundo. Nós somos como a lua, nós não temos luz própria, a gente não brilha a nossa própria luz. Gente, esse texto de Gênesis e as implicações dele, eles resolvem 50% dos seus problemas. Se você entender Gênesis aqui, as implicações, resolve 50% dos seus problemas existenciais. Você se preocupa tanto com autoimagem, amor próprio, né, a autoestima. Aí quando você olha e fala, não, eu fui criado à imagem de Deus, eu não tenho imagem. Então a minha preocupação não é como as pessoas vão me ver. A minha preocupação deve ser se as pessoas estão vendo Deus na minha vida. Se eu estou refletindo a Deus, a minha preocupação então não é comigo. A preocupação não é se eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. A preocupação é se Deus está sendo glorificado e exaltado naquilo que eu estou fazendo. Tudo tem a ver com quem? Com Deus. Então Deus nos criou a sua imagem, nós estamos aqui para refletir a imagem desse Deus, e Deus tem emoções. Deus nos criou com emoções, nós temos isso, e infelizmente as emoções, por causa da queda, que a gente vai ver, nós lidamos com as emoções agora como inimigas, não como aliadas. Então a gente pode resumir essa parte de quem nós somos, que nós somos criados por Deus e para a glória de Deus. Vamos ler juntos? Criados por Deus e para a glória de Deus. Isaías 43:7. Você foi criado por Deus, você foi criado para a glória de Deus. Qual que é o seu propósito de vida? Viver para a glória de Deus. Você veio para o culto para quê? Viver para a glória de Deus. Você vai sair daqui, comer uma pizza, comer um lanche para sua casa, comer o resto da lasanha do almoço para quê? Para a glória de Deus. Você vai ver o jornal hoje para a glória de Deus. Você vai ver quanto que o teu time perdeu, que vai ser o meu caso. Vai chegar e vai ver quanto que teu time perdeu. E aí as tuas emoções assim, calma. As emoções são para a glória de Deus. O time ganhou, o time perdeu, está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Minha vida, minha missão continua amanhã sem problema nenhum. Pode ser rebaixado, pode cair, pode ir para outra divisão, pode deixar de existir. Não tem problema, porque isso não interfere na minha missão. A minha missão é viver para a glória de Deus. É isso que Deus quer de nós. Mas o que aconteceu de errado? O que aconteceu de errado é que entrou Gênesis capítulo 3. Olha só no capítulo 2, versículo 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. O homem poderia comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou que não podia tocar na árvore, no fruto. Ele só falou para não comer. Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Deus só falou, você vai morrer? Não. Deus falou o quê? Certamente. Aí entra o capítulo 3. No capítulo 3, olha o que aconteceu. Respondeu a mulher à serpente. Versículo 1 ainda, perdão. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus a tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Satanás usou 2 estratégias aqui. A primeira estratégia que Satanás usou foi gerar dúvida no coração de Eva. Vocês não podem comer de nenhuma árvore. Não, Deus não tinha falado de nenhuma. Deus falou, vocês só não podem comer de uma. Todas as outras vocês podem comer. Mas o que Satanás fez aqui? Semeou dúvida no coração dela. Será que Deus é bom mesmo?
Se Deus fosse bom, Ele não ia ter dado todas. O que Satanás fez? De todas as árvores do jardim, Satanás fez com que Adão e Eva olhassem para aquela que não poderia. É isso que Satanás acabou fazendo. Vocês não podem comer, então, de nenhuma árvore no jardim? E aí respondeu a mulher, a serpente, versículo 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Podemos. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus havia dito isso? O que ela fez aqui? Ela acrescentou a palavra de Deus. Como igreja, como líderes, a gente lida muito com isso. Muito. De acrescentar situações que Deus não falou. A gente não pode acrescentar o que Deus não falou. Eu já mencionei para os irmãos acerca do suco de uva, né? Então, muito provavelmente Jesus, mas muito provavelmente Jesus não tomava suco de uva na hora da ceia. Era vinho. Por que a gente estabeleceu suco? O que aconteceu aí? Então a gente não pode brigar por isso e falar, não, é assim e tem que ser até o final. É o que Deus estabeleceu. Porque se eu falo é assim, algo que Deus não disse, nós temos um problema de acrescentar a palavra. E aí Eva está falando, não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Agora ela omitiu uma palavra. Ela diminuiu. Ela acrescentou e agora ela diminuiu. Ela tirou uma palavrinha. Que palavra que é? Certamente. Olha como os detalhes são importantes. O que Satanás falou? Versículo 4. Olha, a palavrinha apareceu agora. Certamente vocês não morrerão. Coloca a palavra errada no lugar errado, vai dar errado. Eva diminuiu, omitiu, Satanás fala, eu sei que Deus falou, certamente vocês não vão morrer. Então Satanás gera dúvida no coração e gera descrédito à palavra. Satanás falou algo que Deus tinha falado o contrário, ou melhor, Deus falou algo e Satanás falou o contrário. Por que isso é muito importante? Eu quero que você, nessa parte aqui, você pegue essa palavrinha acreditar. Acreditar. Satanás fez com que Eva acreditasse no que ele falou. Ok? Então nós teremos sempre escolhas a fazer em quem nós vamos acreditar. Lembra a frase que a gente começou? Tudo transmite crenças. Eu vou acreditar numa música, num filme, num jornal, ou vou acreditar na palavra de Deus? Eu vou acreditar no meu coração ou que nos antigos falaram? Eu vou acreditar em algo. Então a serpente falou, e até aqui esse momento as emoções de Adão e Eva eram saudáveis, né? E aí, nesse momento, versículo 6, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, era desejável dela obter discernimento, e aí ela acaba acreditando, toma o fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Irmãos, a partir desse momento, eles começam a experimentar algo nas suas emoções. Olha o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Qual o sentimento que eles tiveram aqui? Vergonha. Nós temos vergonha uns dos outros, sim ou não? Se eu falasse assim para você, assim, vamos praticar a liberdade que nós temos em Jesus, a cruz de Cristo já revelou quem nós somos, que nós somos pecadores, então cada um de nós aqui vai compartilhar aqui o pior pecado que você já fez na sua vida. Quem que ia ser o primeiro? Porque nós temos o quê? Vergonha. Mas a cruz não revelou quem nós somos? A gente está preocupado com a imagem de quem? Nossa, eu tenho comigo. Eu tenho uma frase comigo: nada esconder, nada provar, nada perder. Você pode chegar para mim e perguntar qualquer coisa relacionada à minha vida. Eu falo qualquer coisa. Mas você tem que estar preparado para ouvir. Pergunto para minha esposa. Quem pergunta, quer uma resposta. Você quer ouvir? Eu falo, não tem problema. Porque a cruz, a minha identidade está na cruz de Jesus. Quem eu sou está na cruz. A cruz revela que Onéias é o pior pecador que tem, porque ele não poderia se salvar. Cristo veio morrer na cruz no meu lugar. E a cruz revela que eu sou amado, aceito e perdoado por Jesus. Eu não preciso correr atrás do amor das pessoas, porque Cristo me ama, e isso basta. Ai, Onéias é isso, Onéias é aquilo. Cara, eu estou preocupado com a sentença de Deus da minha vida. Aquilo que Deus fala acerca de mim, e isso me preocupa. Mas o que as pessoas vão falar, isso não nos preocupa. Então, a vergonha, nós lidamos com a
vergonha. Quando a gente assistiu o filme, a gente terminou o filme e a gente foi comer. A gente come para ir para o cinema, come no cinema, sai do cinema e come, né? E aí a gente foi comer, e aí eu conversando com o Samuca, vamos falar sobre o filme, filhão, né? E aí eu falando para ele que muitas vezes o nosso pensamento vai gerar a nossa emoção, né? E teve uma vez, vai ser muito engraçado, depois eu vou mostrar essa parte na gravação para ele. Teve uma vez que a gente estava no Rio de Janeiro, e aí eu estava felizão com ele, a gente estava na Tijuca, bairro populoso, né? E eu falei assim, ó, eu amo esse gurizinho de camisa azul. Aí ele, pai, né? Aí ele ficou vermelhão assim já. Cara, mas você está no fervo de gente, ninguém ouve o que você está falando, não é verdade? E eu falei alto, eu amo esse gurizinho de camisa azul. Vai, né? Eu amo esse gurizinho aqui de bermuda azul. Eu não tinha programado nada, mas eu vi ele estava de camisa azul, falei, ele está de bermuda azul. Aí ele já ficou mais vermelho. Eu amo esse gurizinho aqui de cuequinha azul. Irmãos, ele mudou, ele foi todas as cores, assim, a paleta de cores mudou nele, né? Ruf! Pai! E aí eu falei, porque da reação dele, eu falei, você tá de cuequinha azul, filho? Ele falei, foi perfeito. A gente chegou em casa e virou cuequinha azul e tal, né? E a gente lá no cinema, e aí a gente conversando, aí eu peguei e falei assim, ó, eu amo esse gurizinho que tá de cuequinha azul. Lá no cinema, lá na praça de alimentação, né? Aí ele ficou vermelho, eu falei, filho, olha pro lado. Ninguém deu bola, porque cada um está preocupado com seus problemas. A questão é o que você está pensando. É isso que vai definir. Se você está pensando, o que as pessoas vão achar de mim? Aí as suas emoções vão acompanhar isso. Então a gente pode conversar sobre essa situação. Então nós acabamos tendo vergonha, porque nós consideramos o que as pessoas vão achar de nós. E a gente começa a pensar isso e refletir sobre isso, e isso acaba definindo as nossas emoções. Olha o versículo 11. Versículo 10 ainda. Além da vergonha, e ele respondeu, eu ouvi teus passos no jardim e fiquei o quê? Com medo. Olha aí, o medo surgindo agora. Eles deveriam ter medo de quem, gente? De Deus. Medo não é necessariamente ruim. Olha que interessante. Medo não é necessariamente ruim. Porque ter medo é ter temor. Eu preciso ter medo, ter temor de quem? De Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Só que agora eles experimentaram um lado negativo dessa emoção, que é o medo, é o pavor. Eles tiveram medo de Deus. Como lidar com as emoções de forma sábia? O que aconteceu de errado com a gente? O pecado entrou no mundo, nos desconfigurou, bagunçou as nossas emoções, virou essa grande bagunça. E como lidar com as emoções de forma sábia? Primeiro, nós precisamos entender o coração e a dinâmica dele. Conforme eu mencionei, os ocidentais, a gente supervaloriza, né? Quando você fala assim, por exemplo, olha que interessante. Quando você está feliz, qual parte do corpo você fala que está feliz? Coração. Olha que interessante, se você vai entre os índios, e eu me identifico com os índios nessa parte, me identifico. Quando você pergunta para um índio lá, como que você está feliz? Qual a parte do corpo dele ele vai falar que está feliz? A barriga. Minha barriga está feliz. Porque aí tem a ver mais com aquela mentalidade oriental das entranhas. E aí você vê esses termos na Bíblia, as entranhas. Então é normal o indígena falar, minha barriga está feliz. E não faz sentido, às vezes você está muito empolgado, não dá o negócio? Então parece que tem mais a ver aqui com a barriga, né, com as entranhas, do que necessariamente com o coração. Para nós, olha a confusão que é. Quando a gente fala assim, coração, aí você entende que as emoções estão morando aonde? No coração. Por exemplo, se eu falo para você, a sua mente está cansada. Se você for identificar no seu corpo, onde que você vai identificar? No cérebro. Olha que interessante. A gente faz essa dicotomia que biblicamente não existe. Biblicamente não existe. Então eu vou colocar alguns textos aqui, porque coração para nós, à luz da Bíblia, gente, coração é onde se manifesta o nosso cognitivo, o afetivo e o volitivo do homem. Está tudo aonde? No coração, mas não é coração órgão, é coração eu interior. Quando você pensar coração à luz da Bíblia, é o termo para definir o eu interior humano. Se eu perguntar para ti, como que está o seu coração, eu quero saber como que está o seu interior. Eu não estou muito preocupado com as emoções, também, mas eu quero saber como que está o seu interior. Olha que interessante, eu vou colocar alguns textos aqui. Imaginação, a Bíblia diz que a imaginação acontece aonde?
No coração. Olha que interessante. Se você fosse falar onde que a imaginação ocorre, o que você falaria? Na cabeça, no cérebro, não é verdade? Né? Mas olha o que diz em Gênesis 8, 21, na Almeida 21. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má. A imaginação para Deus acontece aonde? No coração. O que acontece no coração? A crença. Salmos 14, 1 diz: o tolo no seu coração, não a Deus. A crença acontece aonde? No coração. O tolo diz: não tem Deus, não existe Deus. Mas ele está dizendo aonde? No seu coração, no seu interior. Determinação. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua conforme determinou no seu coração. Determinação acontece no coração. A intenção acontece no coração. A consciência, Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado, de uma consciência má. Aonde que fica a consciência à luz da Bíblia? No coração. Não é coração órgão, é coração do eu interior. A palavra coração na Bíblia é usada para definir tudo. Além dessas palavras aqui, olha tudo o que acontece. É que a gente não tem tempo para ler. Isso aqui é conteúdo de pós-graduação. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia ler a alegria. A alegria acontece aonde? No coração. A tristeza, sabedoria e discernimento, ira, confiança, planos, pensamentos, pureza, pensamentos no coração, desejos, vontade, entendimento, compreensão, palavras e ações são definidas aonde? No coração. Ansiedade, desígnio, motivação, sinceridade, certeza, ação, consciência, amor, tudo isso acontece aonde? No coração. É por isso que a Bíblia diz. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, vamos ler juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Consegue entender melhor esse versículo agora? Tudo aquilo que a gente viu acontece aonde? No coração. E então, por isso que Provérbios está falando, olha, proteja o seu eu interior. Proteja, porque tudo que está acontecendo ali vai definir a sua vida. Vai definir seus relacionamentos, seus planos, toda a sua vida depende do coração. Então eu gosto de resumir coração com a seguinte frase: coração é o centro de controle humano. Vamos ler juntos? Coração é o centro de controle humano. E aí quando nós pensamos na dinâmica do coração, a Bíblia fala sobre emoções. Mas ela fala sobre desejos, sobre paixões, sobre crenças, ela fala sobre isso também. E é interessante que para corrigir as emoções, nós precisamos corrigir algo antes. Guarda isso. Para corrigir as emoções, nós precisamos corrigir algo antes. No filme retrata as emoções controlando o ser humano. Mas para você controlar as emoções, você precisa controlar algo antes. Ou seja, não é a emoção que nos controla, é algo antes. Vamos entender isso aí um pouquinho. A dinâmica do coração, geralmente, desculpa a frase, mas geralmente acontece um acontecimento. Acontece um acontecimento, ok? Algo inesperado, algo que nós não temos controle. Por exemplo, o acontecimento, a gente pode definir o acontecimento como desemprego. Aconteceu, surgiu, certo? Enfermidade, conflito relacional, um acidente, palavras duras. Você estava felizão para vir para a igreja, de repente alguém usou uma palavra dura lá. Promoção, a vinda de um filho. E esse acontecimento gera um comportamento. Quantas vezes talvez você estava pronto para vir para a igreja e algo aconteceu e você não veio? Por quê? Porque o acontecimento determinou o seu comportamento. Estamos juntos? Mas olha que interessante. O acontecimento, ele influencia o coração. Ele vai influenciar o coração, mas é o coração que vai determinar o comportamento. Porque o coração é o centro de controle, ok? Então, o coração vai determinar o nosso comportamento, porque é ali no coração que tudo está acontecendo. E algo muito importante é que o comportamento que nós temos vai determinar... Nossa, gente, não está passando aqui. Tem que voltar. Aí.
O comportamento vai revelar aquilo que está no nosso coração. A primeira coisa que afeta no acontecimento, aconteceu algo, né? A primeira coisa que vai manifestar aqui no coração são as nossas emoções. Primeira coisa, por exemplo, você estava feliz para vir para a igreja e aí algo aconteceu e te deixou muito irritado, ou você estava aqui e algo que aconteceu te deixou muito feliz, te deixou muito triste, vai afetar diretamente as suas emoções. E eu gostaria que você pensasse em emoções agora como emoções saudáveis e emoções angustiantes, tá bom? Porque, por exemplo, a tristeza é boa ou é ruim? É as duas coisas, depende como você usa. A tristeza pode ser algo muito bom se ela te levar ao arrependimento, a Bíblia diz isso. Mas ela pode ser muito ruim se ela te aprofundar na tristeza, se você não conseguir sair dela. Então depende, ok? Então pense em emoções como saudáveis e angustiantes. Mas o que gera as emoções? O que gera as emoções são os desejos. Por exemplo, nossa, Onés, eu vim aqui para a igreja, eu queria que esse culto aqui você falasse sobre as emoções em 5 minutos e acabasse, eu fosse embora. E aí você está vendo que está demorando um pouco mais, né? Que nem eu falei, eu vou tentar acabar até meia-noite. Você, está demorando, né? Queria que acabasse. O seu desejo está sendo atendido. Ou você fala assim, eu não estou preocupado com o tempo, eu quero entender o que me controla. Então pode ficar o tempo que for. O seu desejo vai definir a sua emoção. Estamos juntos? Então, o que define as suas emoções não são simplesmente as suas emoções, são os seus desejos. É aquilo que você desejou. Sobrou comida do almoço lá na sua casa? Sobrou? O que sobrou lá? Fala para mim que eu vou decidir se eu vou na sua casa depois ou não. O que sobrou lá? Ah, não, essa não quero. O que sobrou lá? Tem frango também. O que mais? Quem dá mais? Oi? Carne? Ah, aqui ó, fechou. Parmegiana, tá todo mundo convidado lá, parmegiana. Aí, elas têm parmegiana lá, no almoço, certo? Frango ou carne? Olha aí, gente, é perfeito, né? Fala, Deus. E aí você vai lá, e elas estão assim, cara, vai terminar o culto, uma parmegiana, botar no micro-ondas, que delícia. Ficou gente em casa? Ficou? Vai. Tem gente em casa lá. Aí elas saem assim, tipo, cara, eu vou comer uma parmegiana. Elas chegaram em casa. Desejo, hein? Desejo. Desejo bom ou ruim comer parmegiana? Tanto faz, gente. Mas é bom, né? É bom. Mas elas chegam em casa e acabaram com a parmegiana. Desejo foi atendido? Não. O que vai acontecer com as emoções? Mas se elas chegarem em casa, cara, quero comer a parmegiana. Elas chegaram em casa. E alguém falou assim, eu sabia mais ou menos o horário que ia chegar, então já deixei o prato prontinho aqui para vocês. Nossa, tá quentinho, é só chegar na mesa. Desejo atendido. Emoção boa. Pegou? O que define as emoções, então, são os nossos desejos. Tá bom? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 1 a 4. Ele fala sobre os desejos. Olha o que o texto diz. Tiago 4, versículos de 1 a 4. A Bíblia diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Veja, desejos. Eu quero algo, eu não recebi o que eu queria, agora vai ter o quê? Guerra. Casamento acontece guerra? Quero algo muito, não recebo, o que acontece? Guerra. É o que o Tiago está falando. Desejo não atendido vai gerar emoções ruins. E guarda isso aqui, ó. Quando você deseja algo e você não recebe, a sua próxima estratégia vai ser exigir. Aí elas vão chegar em casa a próxima vez que estiver parmegiana, é para ter aqui quando a gente voltar da igreja. Elas vão exigir. Não foram atendidas, o que elas vão fazer? Esse pessoal não pensa na gente aqui em casa. A gente se doa, a gente ajuda, a gente compra, a gente vai lá, prepara. Esse pessoal é folgado. Ainda bem que eu nem sei quem está em casa, né? Esse pessoal é folgado, não pensa na gente. O que eu estou fazendo agora? Estou julgando. E aí, se mesmo assim o meu desejo não for atendido, o que eu vou fazer?
eu vou punir. No caso da parmegiana, nunca mais eu faço. Faço na casa de alguém, mas aqui em casa eu não faço, porque as pessoas não me valorizam. Desejo não atendido, exigência, julgamento, punição. E aí não foi atendido, mas o que gera então os nossos desejos? O que gera os nossos desejos são os nossos pensamentos. Lembra lá de Romanos 12, que a gente já viu esse texto alguns domingos atrás, né? Se apresentem como sacrifício vivo a Deus, né? Pela renovação, pela transformação do vosso pensamento. O que gera os nossos desejos são os nossos pensamentos. Se eu estou pensando na parmegiana, logo eu vou querer a parmegiana. Pegou a ideia? Se você não estava pensando na parmegiana, agora você quer que acabe rápido a mensagem, né? Se você não estava pensando na parmegiana, você ia ter desejo da parmegiana? Não ia, porque você não estava pensando, ok? Mas o que gera o pensamento? São as nossas crenças. É aquilo que nós cremos que vai gerar os nossos pensamentos. Por isso que eu falei lá atrás, Eva acreditou no que a serpente falou, certo? Aí na cabeça das meninas vai ser assim, ó, tendo parmegiana ou não tendo parmegiana, a minha vida é para a glória de Deus. A crença vai definir o pensamento. Nossa, ia ser muito bom. Ia ser muito bom ter parmegiana após o culto. Mas se não tiver, a minha vida é para a glória de Deus. A crença define o que eu penso, vai definir os meus desejos e vai definir as minhas emoções. Alguns exemplos de crenças falsas. São crenças falsas, gente. A pessoa fala, você já falou talvez, e você já ouviu as pessoas falar assim, ó, tá tudo dando errado na minha vida. Ouviu falar? Tá tudo dando errado? Ou tem coisa boa acontecendo também? Outra crença falsa, eu mereço descansar, eu mereço um pouco de paz. Nós merecemos algo? Tudo é pela graça de Deus. Nós não merecemos nem descansar quando a gente chega em casa, porque nós somos salvos para servir. E quando a gente chega em casa, eu tenho que lembrar que eu estou aqui para servir. Aí o nosso coração é peludo, esse coração é sujo. Aí ele fala, mas só eu que tenho que fazer? Esses pecadores que vivem comigo não vão fazer? Crença verdadeira agora, cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Se a pessoa vai fazer ou não, é ela e Deus. A minha parte eu vou responder se eu estou servindo as pessoas aqui em casa ou não. Então eu vou fazer, não tem problema, eu vou fazer. Outra crença falsa, né? Não sirvo para nada, não presto para nada, né? Outra crença falsa, fulano nunca vai mudar, fulano só faz coisa errada, né? Outra crença falsa, eu estou no meu limite. Fala isso para Deus que você está no teu limite, para você ver o que vai acontecer. Fala, Deus, eu não aguento mais, já deu, Deus, estou no meu limite. Deus fala, não está. Eu sei a aprovação que eu dou para cada um, eu sei. Eu gosto muito daquele exemplo, eu nunca vi visualmente assim, né? Se um dia você quiser pagar para mim ir para o exterior, que eu sei que tem, você paga e eu vou. Sabe aquelas pirâmides de moto, onde tem um monte de gente embaixo, e aí tem a outra fileira, os caras em cima, já viu isso? E aí tem o cara lá em cima, né? Então quem é que está lá embaixo? São caras fraquinhos? Não, são caras o quê? Fortes. Quem que está lá em cima? Caras fracos. Caras que não vão aguentar o peso se ficar lá embaixo, essas pirâmides, né? Então você muitas vezes, eu tenho certeza que muitas vezes você fala, Deus, eu estou suportando todo o peso aqui da família, do casamento, dos meus filhos, está tudo sobre o meu ombro. Mas se Deus te colocou ali embaixo, é porque Ele sabe que você consegue suportar. Deus, eu queria estar lá em cima, Deus, vendo todo mundo, dando tchauzinho para todo mundo, tal, não sei o que, né? Pois bem, lá aquele cara não aguentaria o que você está aguentando. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Irmãos, esses dias eu estava na academia e eu estava lembrando lá, eu estava puxando, nem vou falar quanto que eu estava puxando para o pessoal não criar orgulho aqui no coração de alguns aqui. Eu estava lá puxando um exercício lá, né, que eu nem sei o nome lá, quando a gente puxa aqui, né, aí, eu estava puxando, aí eu falei assim, cara, estou puxando 9. Falei, e aí eu lembrei que quando eu tinha feito a cirurgia, eu não conseguia fazer nem esse movimento que doía. Passou o tempo, foi para o 1, depois foi 2, depois para o 3, agora eu estou no 9, não vou nem perguntar quando vocês fazem.
quero terminar um dia feliz aqui hoje. Aí eu falei, cara, olha que legal, no 9, gente. Mas existe um processo, onde Deus vai nos capacitando, e cada vez a gente vai conseguindo suportar um peso maior. Então, quando nós falamos assim, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou no meu limite, é Deus que sabe quanto que você aguenta. Você está lá no 13, eu não aguento mais. Não, você consegue até 9. Não, Deus, eu não aguento. Consegue, dá. Deus, então, Ele permite isso. Outra crença falsa, Deus não se importa comigo. Outra crença falsa, nasci para ser feliz. Isso são todas crenças falsas, crenças verdadeiras. Fui criado para a glória de Deus. Sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Em Cristo eu sou perdoado, amado e aceito. A minha missão é servir. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu só vou me arrepender dos meus pecados se eu entender que eu sou um pecador, e eu preciso crer em quem? Em Jesus. Então, o que nós aprendemos? Que a pessoa faz o que faz, ou ela age como ela age, leia junto comigo, porque ela crê no que ela crê. O que te controla, então, não são as emoções. Você tem que avaliar os seus desejos, você tem que avaliar os seus pensamentos, e embaixo de tudo isso, você tem que avaliar as suas crenças, no que você acredita. O propósito das emoções, aquilo que Deus espera para nós, e com isso a gente vai estar terminando, como que você deve usar as suas emoções como aliadas. Em primeiro lugar, entenda que as emoções, elas comunicam os seus amores, aquilo que você ama. Se você ficou muito irritado, né, alguma coisa aconteceu em casa, ela está comunicando aquilo que você ama. Reflita então, quais são os seus amores, é para isso que a emoção está lá. Vou te dar um exemplo, você que é pai, né, mãe aí, imagina que um dia sua filha pequena, ela derramou o conteúdo do copo do café na mesa, né? Vocês foram sair e aí ela derrubou lá na mesa. Vuf! O que vai determinar a sua reação são vários fatores. Mas já aconteceu isso como mãe, como pai, você sabe disso. Virou a água lá, né? Virou. Aí tem dia que você, mãe, fala assim, ó, tudo bem, filhinha amada da minha vida, né? Não tem problema não, fique em paz, mamãe te ama, mamãe seca, mamãe vai lá. No outro dia que vira água também, mas está vendo? Aí começa a dar uma bronca, fica 3 dias dando bronca, e a criança fala, gente, mas ontem aconteceu isso, e ela não fez nada, hoje aconteceu a mesma coisa, ela está agindo dessa forma, por quê? Porque as emoções comunicam seus amores. Vou te dar alguns exemplos de acontecimento, né? Vou te dar alguns exemplos. Talvez naquele dia você estava atrasada. Talvez naquele dia você não dormiu bem, você acordou várias vezes para ir no banheiro. Talvez naquele dia o seu marido não foi compreensível com você. Talvez naquele dia você acordou, ligou o Instagram e estava felizona, viu a foto dos amigos. Foram e não me convidaram. Ô irmãos, eu levei negócio para o coração. Esses dias eu falei assim, ó, né? Às vezes a pessoa sai da igreja, vai comer alguma coisa, posta e a gente vê, não me chamou, né? Ninguém me chamaram aquele dia, eu marquei. Então a gente vê algo no Instagram e fala assim, poxa, fulano não me chamou para ir. Você está vendo que tudo isso está interferindo, está influenciando. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha que interessante, tudo isso, o acontecimento, está influenciando as suas emoções nesse momento. Estamos juntos? Mas é o coração que vai determinar o seu comportamento. Você entender, eu estou aqui para servir, filha. Mais importante do que eu sair, ir no mercado e fazer a compra, mais importante que isso é eu cuidar de você. A tua crença definiu a sua emoção. Qual que é o outro propósito da emoção? Além de comunicar os nossos amores, é nos relacionar com as pessoas. A Bíblia diz, quem está feliz, chore com quem chore, se alegre com quem está alegre. Então é nos conectar com as pessoas, nos relacionar com ela. Em terceiro lugar, nos motivar à ação. A emoção, ela nos dá aquela onda de energia. Você está lá meio triste, será que eu vou na academia? Não vou, não vou. E de repente vem aquela onda de energia, você fala, eu vou fazer. Lavo roupa, não lavo roupa. Lavo roupa, não lavo roupa. Eu fico no Instagram, eu fico mandando reels, o que eu faço? De repente vem as emoções lá e te dão aquele ímpeto, você vai e faz o que precisa fazer. E aí, por fim, nos elevar a Deus. As emoções nos ajudam a nos elevar a Deus. Último texto, Salmo 62, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Salmos 62, 8.
As emoções, o propósito das emoções, então, é nos elevar a Deus. Salmo 62, 8. Confie nele todos, em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Então, que Deus venha a te chamar por meio das emoções. O que você vai fazer com as emoções? Você vai derramar as suas emoções perante quem? Perante Deus. Deus, ele é o nosso refúgio. Confie nele e derrame perante ele o seu coração. Derrame perante ele como que você está se sentindo. Lembra de Jesus no Getsêmani? Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo, orem. E o que Jesus foi fazer? Foi orar, foi derramar o coração dele diante de Deus. O que a gente deve fazer com as nossas emoções? Derrame o seu coração diante dele. Fala como você está se sentindo. Vá até Deus. Leve as suas emoções até Deus. Salmo 42 diz: por que está tão triste a minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Tem um cântico lindo, maravilhoso que diz: a oração acalma a alma. Falar com Deus faz bem ao coração. Vá até Deus da forma como você está se sentindo. Desta forma, nós conseguiremos ser controladamente dirigidos, governados por quem? Por Jesus. Não somos governados pelas nossas emoções, nós somos governados por aquilo que nós cremos. E a primeira informação que talvez a gente viu lá na introdução das emoções: as emoções são estranhas. Quando estiver com as emoções estranhas, vá até Deus, abre o seu coração perante Ele, e que Deus te ajude a lidar nesse processo. Quando nós estamos no aconselhamento, nós investigamos tudo isso aqui, todas as crenças, o que está te levando a agir dessa forma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a derramarmos diante dele o nosso coração. Amém? Vamos louvar o Senhor.